Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia, no livro de Mateus. Vamos ler 22, 23 e 24, mas antes nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entramos, Senhor, na Tua presença para pedir ao Senhor perdão por tudo que fizemos de errado, Senhor. Te agradecer, Pai, por tudo, por mais este dia, por poder estar aqui, Senhor, e ler o seu livro sagrado. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, pela proteção, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela minha família, pelos irmãos em Cristo, pelos pastores. E te agradeço, Senhor, por cada um deles. Que o Senhor venha a abençoar e proteger a todos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, vamos lá? Agora é a festa de casamento. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Está chamando o povo para a festa. Aqui é essa festa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a bodas do Cordeiro. Porque nós somos a noiva e ele é o noivo. Então, o Senhor mandou muita gente, né, antes explicar, falar da palavra, mas que foi os profetas, né, que foi já no começo, já na antiga aliança, mas ninguém quis saber de nada. Matava os profetas e não quiseram saber, não queriam escutar. E na antiga aliança também, né? Hoje acontece isso. Você vai falar de Jesus, você vai falar da palavra, que o único que salva é ele, ninguém quer ouvir, não. O pessoal fala que está ocupado, que tem isso para fazer, tem aquilo outro, mas não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir. E isso é muito triste, né? Então vamos continuar. Então o Senhor falou que já tinha matado os bezerros, os boi gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda, o outro para o seu armazém, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Por quê que não mereciam, né? O Senhor estava prestes a voltar, mas as pessoas não queriam ouvir. O Senhor mandou convidar, mas não queriam ouvir a palavra do Senhor, né? Vamos continuar. Então, aqui ele diz que a festa estava pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora, vão pelas ruas e convidem
todas as pessoas que vocês encontrarem. E foi convidando todo mundo, gentios, né? Todos os gentios, as pessoas que acreditavam em outros deuses, como nós. Então, foi pregado o evangelho e muita gente acreditou, e muita gente acredita, e muita gente não acredita ainda até hoje, né? Então, é assim. Então, vocês vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então, os empregados saíram pelas ruas, reuniram todos os que puderam encontrar, tanto os bons como os maus, e o salão de festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa. Ou seja, essa pessoa não era dele, era inimigo, né? E perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Porque você não vai entrar num casamento de qualquer jeito. Muito menos na festa do cordeiro, né? Casamento do cordeiro com a noiva. Você tem que ter fé, acreditar no Senhor Jesus para você ir para a vida eterna, senão você não vai. Só Ele é o caminho, né? Então ele perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupa de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos dele, amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são os convidados, mas poucos são escolhidos. Então é assim, muita gente foi e está sendo convidado ainda para entrar no reino do Senhor, para ir para a vida eterna. Muitos são chamados, mas escolhido mesmo vai ser muito pouco, né? Isso é o Senhor que falou. Por quê? Porque a fé não é verdadeira, né? Segue o que o Senhor Jesus está falando, né? Começam a inventar coisas e colocar na Bíblia que a Bíblia não fala. E nós temos que ler exatamente o que está aqui. Não pode ficar tirando e nem pondo nada, né? Aí vem a pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Que seria o César aqui, né? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são os nomes e a cara que estão gravadas nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. É de César, né? Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, ou seja, deem ao César o que é de César. Em outra tradução da Bíblia está escrito assim. Então, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso e então deixaram Jesus e foram embora. Aí vem a pergunta sobre a ressurreição. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus
alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Agora vem o mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Aí vem a pergunta sobre o Messias. Estavam falando com ele e não conheceram, né? Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o mestre de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Agora nós vamos para o capítulo 23 de Mateus. Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem.
porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Eles eram os mestres da lei, eles liam as escrituras, muitos não entendiam tudo, né? Entendiam do jeito que eles achavam que era, mas eles não viviam aquilo que eles estavam lendo. Eles faziam o oposto do que eles estavam lendo. Então vamos continuar. Então eles, porém, não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmo não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Se o próprio Deus, ele deixou a sua glória e veio aqui na terra sofrer aqui por nós, né, para nos salvar. E foi muito humilde, né? Imagina, por que tanta gente quer ser o que não é, né? Tem muitos pastores por aí afora que eles leem as escrituras, mas para outra coisa, são os falsos profetas. Eles leem, pedem dinheiro, são ricos, donos de jatinhos, de mansões. Então eles leem não porque eles têm fé, mas eles leem para o povo ir, o povo também desinformado, não presta atenção, vai lá, faz o que eles pedem, fica achando que Deus faz troca de favor conosco. Não faz, não adianta. Você vai falar, olha, eu vou te dar 1.000 para o senhor me dar 10.000. Isso não existe. Mas nas igrejas desse tipo de pastor tem. E as pessoas caem porque querem, por falta de conhecimento. O povo padece, como o Senhor falou, errais por não ler as escrituras. Então, se lesse direitinho, não ia cair nisso, não ia ficar levando 1.000 para ganhar 10, levar 10 para ganhar 50, atrás de prosperidade. Não estou falando que você não deve ser próspero. Devemos trabalhar honestamente, ter as nossas coisas, mas usar o nome de Deus para poder ganhar dinheiro, aí é eles e Deus, né?
Onde eu parei aqui, tá. Então o Senhor fala aqui, ó. Não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Jesus condena o fingimento. Acabamos de falar, né, do fingimento desses falsos profetas, né? Finge que são temente a Deus, mas que não são. Só leem as escrituras para receber o dinheiro do povo. Então, ó, vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. O ensinamento errado, ele fecha a porta dos céus, óbvio, né? Ensinou errado, a pessoa vai para o caminho errado, sai do caminho do Senhor, aí não vai, né? Nunca que vai chegar à terra prometida, né? A vida eterna. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso, o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por toda a terra a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Tá vendo? A gente não deve ser religioso. Nós temos Jesus, que é o nosso Salvador, nosso Deus. Agora, ficar atrás de religião, de fazer o que eles pedem para fazer, é como se ficasse fazendo uns trocadilhos, né, com o Senhor, dá isso para receber aquilo, e o Senhor não faz isso com ninguém. Então, eles procuram converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Tá aí. Ensinou errado, a pessoa acaba caindo no inferno também. Então, temos que examinar as escrituras, lermos as escrituras sagradas, porque aqui o Senhor ensina como nós devemos viver. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim. Se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. É só interesse no dinheiro. Todos os cegos, tolos e cegos, qual é mais importante? O ouro ou o templo, que significa o ouro? Que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. É muito, só prosperidade, né? É o que estão ensinando aí hoje. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus, que mora ali. E quando alguém jura pelo céu,
está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros e de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guia cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Se o nosso coração estiver sujo, estiver podre, estiver com pensamentos ruins, sermos maus, não vai adiantar por fora tá tão bonito, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Olha só que tristeza, né? Misericórdia, meu Deus. O Senhor nos ajude, né? Nos proteja. A gente vigiar muito para não nos tornar igual esses fariseus aqui. Deus livre. O castigo dos hipócritas agora. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que vivem de modo correto. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram. Não teríamos matado os profetas. Assim, vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e termine o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Tudo que o Senhor falou aqui aconteceu, né? A morte dos apóstolos foram terríveis, né? Menos de João. João foi jogado na ilha de Pátmos. Que foi João que escreveu Apocalipse. Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje.
Agora, o amor de Jesus por Jerusalém. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Meu Deus do céu. Agora nós vamos para 24. 24, certo. Jesus fala da destruição do templo, que foi nos anos 70 depois de Cristo, né? Então, Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Em outras versões da Bíblia está escrito: não ficará pedra sobre pedra. Aí, sofrimento e perseguições. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. O que nós estamos vendo acontecer hoje, né? Até aqui no Brasil que não tinha, a gente está vendo, né, agora, né? A terra se abrindo, né? Fazendo cada buraco, cada brecha. Meu Deus do céu, viu? E cada tempestade, enchente. Ah, meu Pai, misericórdia, Senhor. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Hoje a gente já está vendo isso acontecer, né? Tinha pessoas que a gente tinha certeza que era, né, assim, crente desde criança, que abandonaram, não quer saber de mais nada. Eu vi um pastor, aconteceu com um pastor. Ele abandonou tudo. Virou um ateu, virou uma coisa, misericórdia, viu? Senhor, tenha misericórdia. Por isso que eu falo, se a gente desviar o olhar, é muito perigoso. Você tem que estar vigiando o tempo todo, para não sair do caminho, né? E Pedro, que era um discípulo do Senhor, que ele negou o Senhor 3 vezes. Imagina nós, né? Então nós temos que tomar muito cuidado e vigiar muito.
Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Então, a gente vê que está cheio de falsos profetas. Tem igreja de tudo que é espécie aí, vocês podem olhar. Eles fazem as igrejas deles lá do jeito que eles querem que seja. É mais parecido com uma balada do que com uma igreja, né? Então a gente vê que o Senhor falou e está acontecendo mesmo. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Olha, há mais de 2000 anos foi escrito isso aqui, essa profecia do Senhor Jesus. E hoje a gente já está vendo isso. De 20 anos para cá as coisas pioraram muito, porque antes nós não via essa barbaridade que nós estamos vendo hoje. Ninguém tem dó de ninguém, mas não. Pai mata filho, filho mata pai, mãe, e corta pescoço do outro, e assim por diante. Tem hora que não dá para acreditar que nós estamos vivendo nesse mundo, que tem algo errado. Tá de ponta cabeça. O certo tá errado, o errado tá certo. Prende uma pessoa que cometeu um delito pequeno e solta um perigosíssimo, que mata, que degola, que rouba, que faz atrocidades terríveis. Eles soltam. Então é coisa assim que tá errado, tem tudo errado. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. É isso, nós temos que estar firmes, gente. Vamos ficar firme na palavra do Senhor, no caminho dele, pedir a ele misericórdia e não deixar nem um minuto, nem um segundo, porque temos que estar sempre do lado do Senhor. Aí, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo. Aqui, vocês prestem atenção, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro. Inteiro. Quando que isso seria possível há 2000 anos atrás? Não era possível. Porque para ir numa cidadezinha até a outra, precisava ir a cavalo, não tinha carro, né? Então, hoje você está falando aqui, o que nós estamos conversando aqui vai parar lá do outro lado do mundo, no Japão, na China, em tudo que é lugar. Então, não tem... nós estamos vivendo exatamente aqui nessa época, o que o Senhor falou, está muito claro. Não tinha como, há 2000 anos atrás, a palavra de Deus ser pregada no mundo inteiro. E agora está sendo, no mundo inteiro. Então, a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então, gente, nós estamos vendo ali hoje que está assim muito próximo, né? Muito próximo. Agora vem o grande sofrimento. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror, de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entrem para pegar as suas coisas.
E quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Por que no sábado? Porque os judeus, eles não trabalham no sábado. Sábado eles guardam. Mas nós trabalhamos porque foi uma ordem dada, mudada pelo... É melhor a gente deixar essa parte para depois, para a gente não se confundir aqui. Mas eles guardam o sábado. Assim como o Senhor mandou desde lá do início de Gênesis, né? Início do mundo. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Então o negócio vai ser terrível, terrível, terrível. O Senhor está falando, ó, nunca houve e nunca mais vai haver uma coisa tão terrível igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Eu não sei se vocês perceberam, mas a impressão que está é que o dia está voando, né? Você acorda, levanta dali a pouco, quando você olha no relógio, já é 3, 4 horas da tarde. Você faz mais uma coisinha, olha, 6 horas. O dia acabou, já vai começar outro. Nem bem começou o ano, nós já estamos no final do ano. Gente, não dá nem para acreditar. É numa velocidade que, olha, é incrível. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas, para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Então, nós temos que estar vigiando. A ovelha conhece o caminho do seu pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. Conhece como que o pastor fala com elas. Então, nós temos que estudar muito as escrituras sagradas e prestar atenção quando Deus fala conosco, para a gente não ser enganado. Porque se você não entende, se você não lê a Bíblia, não entende, vão acabar adorando o anticristo, porque não conhece Cristo. Aí é terrível, né? Prestem atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Agora, a vinda do Filho do Homem. Jesus disse, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens
com poder e grande glória. Assim como ele subiu, ele vai descer. Não foi isso que os anjos falaram lá para os apóstolos, quando ele foi assunto ao céu? E para eles não ficar tristes, que assim que o Senhor estava subindo, ele ia descer. E ele vai descer. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Gente, que maravilha! Aí vem a lição da figueira. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim, também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Aí o dia e a hora. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai, porque ele estava aqui ainda, ele não tinha subido aos céus, né? Então ele ainda não sabia, mas só o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Prestem atenção, gente. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Porque Noé ficou 100 anos pregando o evangelho, falando: olha, arrependam-se, né? Não façam mais o que estão fazendo de errado, arrependam-se, que vai vir o dilúvio. E eles riam de Noé, chamavam... Devia de falar para ele, né? Ô, velho gaga, né? Você tá louco? Aqui nem chove, como que vai vir um dilúvio? Não acreditaram, né? Como hoje. A gente fala: o Senhor tá voltando, o Senhor já tá às portas. Muita gente fala que desde que se conhece por gente, sempre ouviu isso e o Senhor nunca voltou. Óbvio, né? Uma hora ele vai voltar. Se ele falou, ele vai voltar. Então, é só prestar atenção. Não ficam que nem o povo de Noé, lá na época de Noé e na época de Ló, que não acreditaram, morreram tudo. Todos, aliás. Então, ó, eles bebiam e os homens e as mulheres se casavam, davam em casamento. Aí Noé, até o dia que Noé entrou na arca, porém, tanto que Noé falou, ninguém estava nem aí com Noé. Aí Noé entrou na arca, mais os seus filhos, sua esposa e suas noras, total de 8 pessoas. E o povo lá fora só curtindo a vida, né, nas baladas. E nem acreditavam nele de jeito nenhum. Não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos. Sim, também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Eu imagino que aqui, ó, um será levado e o outro deixado. Ou seja, às vezes é 2 pessoas. Uma é salva pelo Senhor Jesus Cristo e a outra não acredita, não acreditou.
Então é por isso que um é levado e o outro deixado, né? Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. É de surpresa, né? Por isso nós temos que estar vigiando e pedir misericórdia do Senhor mesmo para nos ajudar, né? Porque, olha, aí vem o empregado fiel e o empregado infiel. Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Ou seja, o Senhor mandou que pregássemos o evangelho a toda a criatura. Nós temos que falar do Senhor e não ter vergonha de falar. Temos que cumprir o que ele mandou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado formal pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar, então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Misericórdia, né? Esse lago de fogo e enxofre, né? Terminamos então 24 também. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Obrigado, Senhor, por estar conosco, nos ajudando, nos mantendo, Senhor, firme na Tua palavra. Ajude-nos para que possamos continuar sempre, Senhor, juntinho contigo. Peço a Ti que abençoe e proteja cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.